Olá e bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Portuguese with Leo. O meu nome é Leonardo e neste canal falo sobre a língua e cultura portuguesas. Recentemente estive na Grécia, um país que ganhou o meu coração graças à sua beleza, ao seu clima, às suas pessoas, a sua comida e a sua língua. Sostá, άρχισα να μαθαίνω ελληνικά. E por isso, parece-me apropriado fazer um vídeo sobre como a língua grega influenciou o português. E para o fazer, conto com a ajuda da Iró, uma professora de português da Grécia. E podemos começar por falar um pouco sobre a história da língua grega. O grego é uma das línguas mais antigas da Europa, tendo surgido há cerca de 3.500 anos no período da civilização micênica que habitou a Grécia entre 1600 e 1100 a.C. Daqui, a língua evoluiu para o que hoje chamamos de grego antigo, a língua de grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, que viveram nos séculos V e IV a.C. Foi nesta altura, na Grécia Antiga, que nasceram muitos dos conceitos fundamentais da ciência, política e filosofia. Conceitos como democracia, ética, lógica, retórica e matemática. Δημοκρατία, ηθική, λογική, ρητορική και μαθηματικά. As próprias palavras política e filosofia também vêm do grego Πολιτική και φιλοσοφία. e significam, respectivamente, a arte de governar uma cidade e amor pela sabedoria. Com tanto conhecimento a ser escrito e transmitido em grego neste período, a língua afirmava-se como um grande veículo da cultura e da ciência da Europa. E ao mesmo tempo, no final do século IV a.C., Alexandre o Grande expandiu ainda mais o grego através das suas conquistas militares. E no campo militar, a língua grega deu-nos palavras como estratégia, tática, espada e catapulta. Στρατηγική, τακτική, σπαθί και καταπέλτης. Foi nesta altura que o grego se tornou a língua franca do Mediterrâneo e evoluiu para uma versão mais uniforme, o koiné. Η κοινή dialectos, que significa o dialeto comum e que serviu de base para o grego moderno. Depois da morte de Alexandre o Grande, a Grécia entrou num período de divisão e com o tempo perdeu o seu protagonismo. Roma ganhava força e no século II a.C. era já a grande potência europeia. No entanto, apesar de o latim ser agora a língua franca do continente, o grego mantinha o seu prestígio. Era a língua dos filósofos, dos médicos e dos eruditos. As classes mais baixas do Império Romano falavam latim vulgar, mas as elites romanas eram fluentes em latim e grego. E a esmagadora maioria dos textos científicos, médicos e matemáticos estava escrita em grego, não em latim. Naqueles tempos, ser fluente em grego era um sinal de conhecimento e um símbolo de estatuto elevado. E a verdade é que, ainda hoje em dia, dominar mais do que uma língua é visto de forma muito positiva e abre muitas portas, sobretudo a nível profissional. Sim, se eu não tivesse aprendido português, hoje não seria professora e não estaria aqui a participar neste vídeo. E felizmente, aprender uma língua nova nunca foi tão fácil como hoje em dia. Antigamente, quando precisávamos de encontrar um professor de línguas, tínhamos de ir fisicamente até à escola de línguas mais próxima e rezar para que eles ensinassem a língua que queríamos aprender. Mas hoje em dia, basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo para entrar no italki e encontrar professores de praticamente qualquer língua que queiramos aprender. O italki é o patrocinador deste vídeo e já patrocinou muitos outros vídeos neste canal, e o motivo pelo qual eu continuo a trabalhar com eles é porque são a melhor plataforma para encontrar professores de línguas. Professores experientes que sabem quando te corrigir e quando te deixar falar para não interromper o teu flow. O ambiente numa aula de italki é descontraído e muitas vezes a sensação que temos é de estar a conversar com um amigo. Se acompanhas o meu canal, sabes que eu adoro aprender línguas. E no italki consigo, por um lado, praticar as línguas que ainda não domino, como o alemão, e por outro, aprender línguas novas, como o grego, que comecei a aprender recentemente. E vamos ser sinceros,
Se não fosse o italki, onde é que eu alguma vez iria encontrar professores de grego em Lisboa? Altamente improvável. Por isso, se quiseres dar um verdadeiro salto no teu progresso em português, inglês, grego ou qualquer outra língua, inscreve-te clicando no primeiro link na descrição. Ao usares este link vais estar a apoiar o meu canal e com o código de desconto LEO7 vais ainda usufruir de 5€ de desconto na tua primeira aula se esta custar pelo menos 10€. Além disso, tens direito a 3 aulas experimentais a um preço reduzido para poderes testar vários professores até encontrares aquele ou aqueles com quem tens melhor ligação. Obrigado ao italki por patrocinar este vídeo e agora vamos voltar à história da língua grega. No século V depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente caiu, mas o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, continuou durante mais um milênio até ao século XV, e a sua língua oficial era o grego. O Império Bizantino caiu no ano 1453, com a conquista de Constantinopla pelos otomanos, e só então, depois de quase 2 milénios como uma das línguas mais prestigiadas e faladas da Europa, é que o grego começou a perder influência internacional. Com uma história tão longa e uma influência tão grande, não é surpresa nenhuma que o grego tenha sido uma das principais fontes de vocabulário das línguas europeias, sobretudo das línguas românicas como o português. Sim, porque o latim absorveu muito vocabulário grego e mais tarde, com a evolução do latim para português, que eu explico neste vídeo aqui, essas palavras, originalmente gregas e depois latinas, passaram a ser portuguesas. E essa influência grega começa logo no alfabeto. Sim, o alfabeto latino baseia-se no alfabeto etrusco, que por sua vez se inspirava diretamente no alfabeto grego. E a própria palavra alfabeto é de origem grega, alfábito, e tem origem nas duas primeiras letras gregas, alfa e beta. Só está! E em português, tanto podemos usar o termo alfabeto, que vem de alfa e beta, como o termo abecedário, que vem de ABC. Ok, já sabemos que o alfabeto latino vem do grego. Agora, quais são as palavras que vêm do grego? Como já vimos neste vídeo, o latim foi buscar ao grego muitas palavras ligadas a diferentes áreas de conhecimento. Medicina, política, filosofia, por aí fora. Por isso, o que vamos fazer agora é organizar estas palavras de origem grega por área de conhecimento, por grupo lexical. E já que usaste a palavra lexical que vem do grego lexi, sugiro que comecemos por esta área de conhecimento que tanto nos apaixona, as línguas. Muito bem. A palavra grega lexi significa palavra e deu origem a termos como léxico e lexical. Mas a própria palavra portuguesa palavra também tem origem no grego, paravoli, que significa parábola. O próprio estudo das regras e estruturas da língua, que tantas dores de cabeça dá a quem aprende línguas estrangeiras, nasceu na Grécia Antiga e chama-se gramatiki. Gramática, a arte das letras. E dentro da gramática temos muitos termos de origem grega. Morfologia, Morfologia, o estudo da forma, sintaxe, sintaxe, organização das palavras, ortografia, ortografia a escrita correta e caligrafia, e caligrafia. a escrita bonita. Mas uma língua não é só gramática e léxico, também é fonética. Que também vem do grego fonetiki e que é o estudo do som da língua. E por falar em som, temos também palavras como acústico, que vem do grego acústicos, e tudo aquilo que termina em fone, como telefone, microfone e megafone. Tudo palavras gregas: teléfono, som à distância, micrófono, pequeno som, megáfono, grande som. Sim, e tal como os prefixos tele, micro e mega, muitos outros prefixos que usamos diariamente também vêm do grego. Anti, que significa contra, auto, que se refere ao próprio, bio, que vem de vida, chrono, que vem de tempo, demo, do povo, geo, da terra, hidro, da água, macro, grande,
mono, único, neo, novo, pan, tudo, peri, à volta, poli, muitos, proto, primeiro, psico, da mente e termo, calor. E para além de prefixos, há também sufixos de origem grega muito usados. Já vimos grafia, que vem da escrita, e fone, que vem do som. Mas também há fobia, que vem de medo, filia, que vem de amizade, metro, que vem de medida, e os muito comuns ismo e logia, que vêm de prática e estudo. Sim, todas as palavras que terminam em ismo e logia, desde cristianismo à biologia, devem pelo menos metade da sua origem ao grego. No caso da biologia, toda a palavra é de origem grega. Bio, que significa vida, e logia, que significa estudo, o estudo de vida. Pois, e a verdade é que, se agora nos pusermos aqui a falar sobre cada um dos ramos do conhecimento que existem, poderíamos ficar aqui 1 hora a listar palavras de origem grega. Palavras do ramo da astronomia, como cosmos e eclipse, ou da geografia, como topografia e clima, da engenharia, como mecânica e cinética, ou ainda da geometria, como perímetro e polígono. Sim, a única disciplina que praticamente não tem vocabulário de origem grega é o direito, porque os romanos, embora escrevessem todos os tratados científicos em grego, eles escreviam as leis em latim. Sim, palavras como lei, contrato, veredicto, sentença, acusação, defesa e tribunal são de origem 100% latina e muito diferentes das palavras gregas equivalentes. Nomos, σύμβαση, κρίση, απόφαση, κατηγορία, απολογία και δικαστήριο. Mas voltando às áreas do conhecimento que sim usam palavras de origem grega, quero falar sobre uma que para mim é mais especial, a medicina. Quem nos está a ver provavelmente não sabe que eu sou médico. Estudei medicina durante 6 anos e ainda trabalhei 9 meses no hospital antes de mudar de vida e enveredar por outros caminhos. A medicina nasceu na Grécia Antiga com Hipócrates e hoje em dia todos os médicos fazem o juramento de Hipócrates no início da sua carreira, onde prometem, entre outras coisas, não causar dano, respeitar a vida e manter a confidencialidade dos pacientes. É um compromisso ético que vem desde a Grécia Antiga e que continua a inspirar a prática médica hoje em dia. E claro, 80% dos termos médicos que usamos hoje em dia têm origem em palavras gregas, desde a pediatria, que é a medicina da criança, a hematologia, que é o estudo do sangue, a neurologia, o estudo do sistema nervoso, ginecologia, estudo da mulher, cardiologia, que se dedica ao coração, diagnóstico, o ato de reconhecer uma doença, terapia, que significa tratamento, e cirurgia, que vem de trabalho manual. Ou seja, o grego está em todo lado na língua portuguesa. E para mim, enquanto grega que aprendeu outras línguas, acho fascinante como muitas palavras que para nós gregos são banais, são consideradas sofisticadas e científicas em outras línguas como o português, o inglês e o espanhol. É verdade, e com esta só nos resta despedirmos-nos. Efharistopoli pela tua participação, Iró. Foi um prazer, Leo. Obrigada. Se fores da Grécia e tiveres interesse em ter aulas de português com a Iró, deixei os seus links na descrição. Como sempre, obrigado a todos aqueles que me apoiam no Patreon todos os meses. O link para te inscreveres no Patreon também está na descrição. E finalmente, se tiveres interesse em saber como outra língua influenciou o português, então vê este vídeo aqui.